Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dando os meus tostões sobre a condenação do Bolsonaro. Primeiro, fazer uma breve consideração. Assim como o Lula com a Lava Jato, todo mundo com mínimo de percepção saberia que ele ia ser condenado. Falei isso em outros vídeos sobre o Bolsonaro e não era nenhuma previsão do futuro. Perfeito. Basicamente não eram julgamentos sumários, mas a gente sabia qual seria o resultado, né? A gente só não saberia como o Brasil não tem pena de morte e essas coisas, então a gente não saberia a pena só, mas enfim, a gente sabia que a condenação é certa em ambos os casos, e em ambos os casos eu além do Bolsonaro com certeza ir para uma cela individual que deve ter ar-condicionado e ainda se bobear Wi-Fi, como o Lula teve, né? Quando ele foi preso. Uh, e assim, e também provavelmente não deve ficar muito tempo na prisão também. Que nem falaram, feijoada, pizza, ainda deu feijoada, deu em pizza, independente do prato, aí sim que você se referir, ele e os comparsas, né, vão ficar pouco tempo também presos, né? E não por uma questão de, como se diz, de impunidade ou de vão fazer anistia, não, é simplesmente a tendência mesmo, tá? Ele provavelmente continuará inelegível, mas vai sair da cadeia livre, leve e solto, capaz de ir morar com o filho nos States. Perfeito. Sobre a questão legal, bom, dizem que o julgamento do Lula não teve provas contra ele, né? E assim, do Bolsonaro, ele também se baseou grandemente nas delações do Mauro Cid. Particularmente, eu tenho que dizer que há uma ironia do destino, né? Porque assim, o Bolsonaro é um traidor dos aliados, isso desde o começo da carreira, até mesmo durante o julgamento, né? Os apoiadores que ficaram em frente do quartel, ele chamou de malucos, né? E, por exemplo, a Carla Zambelli, que eu falei que tinha uma fidelidade canina com ele, ele culpou pela não conseguir a reeleição. Então, assim, ele ser pego numa delação é mais que uma ironia. Mas também Mauro Cid deve ter visto, né, até melhor que nós, ele traindo os parceiros e tudo mais, né? Como nós vimos. E a grande surpresa, de fato, é o... como chama? É o voto do Luiz Fux. Não, disseram que ele é fascista, disseram que ele fazia parte da patota tecnocrata da Dilma, como o Tarcísio, o atual governador de São Paulo, e por aí vai. Pura bobagem, tá? Simplesmente foi uma pessoa um pouco sensata, que viu que ele falou, deu uma extensão de casos, de processos que deram em condenação em depredações de patrimônio público e privado, e deu que sentenças que eram curtas, praticamente simbólicas, certo? Foi uma decisão extremamente técnica mesmo. Mas antes das teorias da conspiração, isso daí é porque as pessoas não conhecem a história, a carreira e por aí vai de quem está falando, né? E uma coisa assim é que eu vi que já tem os aproveitadores de toda a sorte.
É que nem, por exemplo, aquele idiota Marx Duval que falou que não, ele entrou em contato com o Fux por causa da lei Magnitsky. Eu acho que esse Marx Duval, que é o cara dos pendrives secretos, assim, o vinca de João Kleber com provas, né, fazendo suspense, eu acho que ele não deve nem saber pronunciar Magnitsky, certo? Bom, então, mas já vemos que tem os aproveitadores e agora a gente tem que ver quem vai ficar com o trono, né? O do bolsonarismo. Porque o próprio Bolsonaro mesmo já é carta fora do baralho, certo? É, e bom, mas de qualquer forma, ele, como eu já disse, ele tem os seus méritos e, bom, é torcer para termos uma direita mais qualificada e de preferência unida. É que nem nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que tem-se uma direita unida, e aí que chamam de ultra-rights, né? O extrema esquerda aqui no Brasil, que viralizou o termo. Viralizou não, os jornalistas usam o termo a rodo, né? É engraçado que não tem uma ultradireita, esquerda quer dizer, uma extrema esquerda. Mas é isso, o Bolsonaro logo sai, se for preso, logo sai da prisão. Duvido que ele tenha coragem de se churrascar, porque afinal é corajoso o que ele não é, né? E ao contrário do que todo mundo pensa, para tentar a própria vida é necessário coragem. Estamos falando isso num setembro, estou falando isso num setembro amarelo. Mas é isso, Bolsonaro mesmo, se for preso, vai ficar por pouco tempo e ainda não, como eu disse, não vai ficar com a massa carcerária, ele vai ficar numa cela individual, com mordomias e os outros também. E como eu disse também, por pouco tempo o próprio judiciário libera ele, certo? Mas é isso, tá? Então, assim, não se surpreendam com coisas, é simplesmente Brasil. É isso, assim, indo para a conclusão final de fato, é, a questão dele ser liberado, dele não ir preso, é que nem, por exemplo, porque exatamente o medo de se colocar em alguém que chegou lá na presidência numa cela comum, imagine o que pode acontecer com quem está agora no poder e pode simplesmente ir parar numa cela, certo? É que nem recentemente também aconteceu com o Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado, meteu o atestado e ficou longe, atestados médicos, e ficou longe, fugiu da cela. Certo? Provavelmente que nem o Augusto Heleno, se não me engano, já deve estar dando o atestado de demência, literalmente. Enfim, é isso. Obrigado e tentem ser felizes.